Julho, mês de férias. Nada melhor que viajar, não é mesmo? Na hora do passeio, a última coisa que passa pela cabeça é algum acidente ou doença. Para evitar imprevistos, muita gente contrata um seguro de viagem. Mas é preciso ficar atento à cobertura do plano e procurar empresas de confiança. Viajar é sempre bom. Sair da rotina, conhecer novas cidades, outras culturas. Julho, por ser mês de férias escolares, muitas pessoas programam passeios. E quando é para o exterior, um dos itens que deve estar na bagagem é o seguro de viagem. Melhor prevenir do que remediar. Para a administradora Caroline, fazer o seguro é mais uma medida de segurança. E toda vez que viaja, contrata o serviço para não ter que passar por apuros durante o passeio. Dor de garganta, às vezes uma febre, uma gripe, e que às vezes a gente tem que recorrer a um seguro porque a gente não sabe a gravidade do problema e a gente não vai arriscar de piorar durante a viagem e voltar para o Brasil pior. Então eu já tive que usar e não tive nenhum problema, muito simples. No momento da contratação, o passageiro sai com um impresso, como se fosse uma carteirinha de seguro, onde tem um número, nome completo e data de nascimento, tá? Dados do passaporte. No momento em que ele precisa usar seguro, ele apresenta a carteirinha, o hospital ou a clínica para onde ele se deslocou já entra em contato com a seguradora ou o próprio passageiro já pode ligar. Existem países na Europa onde a contratação do seguro é obrigatória. Se o turista não apresentar o seguro quando entrar no país, ele volta para casa. Os Estados Unidos já são mais tranquilos, mas como o sistema de saúde de lá é bem diferente do Brasil, vale a prevenção. Como qualquer seguro de saúde, os seguros de viagem também varia de preço e de cobertura. Os básicos disponibilizam até $30 mil ou euros com despesas médicas, independentemente do atendimento. Pode ser uma simples consulta médica ou até mesmo uma cirurgia. As empresas de turismo não podem obrigar os passageiros a comprar o seguro, mas elas alertam para a importância desse serviço. Assim como é importante no Brasil você ter um plano de saúde hoje, né, toda vez que você viaja, é importante você ter um seguro de saúde. A grande maioria, o seguro básico, cobre despesas, inclusive, mesmo o básico, às vezes cobre inclusive despesas com medicamento. É uma segurança, tem que ter em todas as viagens. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado especialista em direito do consumidor, Cristiano Fernandes. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde. Realmente vale a pena contratar esse seguro viagem? Sem dúvida nenhuma, como o VT demonstrou, o seguro viagem é de suma importância para as pessoas que estão pretendendo sair do país e que ainda não têm o seu seguro contratado. Né? Em alguns estados, em alguns países, como a França e Portugal, por exemplo, é exigido um seguro de no mínimo 35 mil euros. Então, se no aeroporto de chegada for comprovado que o consumidor não tem esse seguro contratado, que custa em média de 170 a 200 reais, ele poderá sim voltar para o país. Então é de suma importância que ele faça essa contratação previamente. Sim, nós fomos às ruas saber as dúvidas das pessoas sobre o seguro de viagem. Vamos ouvir a primeira pergunta. José da Costa Medeiros, sou funcionário público aposentado. Se uma agência obrigar a fazer um seguro, o que é que eu faço? O que faz nesse caso? A agência ela não pode obrigar a contratar o seguro, né? Porque isso seria uma venda casada que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Porém, o consumidor precisa avaliar se aquele seguro, aquele país exige o seguro. Se exigir o seguro, ele deve procurar o seguro ou na sua agência de viagens ou em outro lugar, como, por exemplo, alguns bancos oferecem o seguro junto com o cartão de crédito. Mas é de suma importância que ele faça essa contratação se for necessário entrar no país. Se não for necessário, também eu entendo ser importante, porque uma diária, por exemplo, numa enfermaria simples no exterior, pode alcançar mais de 5 mil dólares. Agora, o seguro de viagem, ele cobre doenças pré-existentes, por exemplo? O seguro de viagem ele vai cobrir principalmente acidentes que ocorreram durante a viagem e os males que acometem repentinamente a pessoa, né? Independentemente se são males que
que advém de doenças pré-existentes ou não. Então, isso não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é se aquele problema que está acontecendo foi emergencial. Esse é o critério básico. Sim, mas a pessoa, por exemplo, tem algum tipo de doença que não tem um questionário, um relatório que eles colocam, ela já tem essa doença. Então, se tiver algum agravante, ela já tinha essa doença pré-existente, então o seguro cobre mesmo assim? O seguro cobre mesmo assim porque é uma cobertura especial e emergencial para quem não está no seu país. Então é o caso de cobertura sim. E no Brasil, no caso, se a pessoa precisar gastar, né, com medicamentos, com, sei lá, o serviço qualquer de saúde, no Brasil tem como reembolsar esse valor? Os planos de saúde, por exemplo? Sim, se ela estiver no país, dependendo do tipo de plano e da cláusula contratual que ampare essa cobertura a remédios, ela poderá sim ter o direito a reembolso dessa medicação e isso vale também para os seguros de viagem. Ok, vamos chamar a próxima pergunta. Donalvo de Medeiros Branquinho, sou vigia. Eu gostaria de perguntar, esse seguro tem carência? Tem carência? Não, o seguro de viagem não tem carência pela própria natureza, né, dessa atividade securitária. Se você está saindo do país, a partir do momento que você entra no avião para o aeroporto de destino, a partir dali já tem vigência o seguro de viagem. É diferente o seguro de viagem, por exemplo, aqui do Brasil e para o exterior, né? Vai depender. Os seguros de viagem que são contratados do exterior para o Brasil, cada estado, né, cada país tem a sua legislação. No nosso caso, ela prevê a cobertura a partir já do ingresso no avião. Ok. A terceira pergunta e última pergunta. Pedro Mendes Meirelles, ministro religioso. E a pergunta é, o que o seguro básico tem que cobrir? O seguro básico de viagem, ele vai cobrir acidentes pessoais, né? Acidentes acometidos pelo segurado contra terceiros e também aquelas doenças que acometem o cidadão de forma repentina, né? Essa é a cobertura básica de todo e qualquer seguro viagem. O preço, como é que é o preço? Ele é tabelado aqui no Brasil? Depende de agência para agência ou não? Depende de cada seguradora. Ele vai girar em torno de 170 a 250 reais. Então não tem como passar ou não tem como ser menos que isso? É possível que você encontre alguns seguros fazendo um tabelamento um pouco menor, né? Isso vai depender da estratégia de marketing e da quantidade de seguros que são contratados, né? O importante é o consumidor verificar, junto à agência e junto a terceiros, se aquela seguradora é de confiança e se ela vai cumprir o papel que ela se destina. Agora você falou de venda casada, né? A venda casada é ilegal, né? Seguro de viagem, com pacote e tudo mais. Mas se tem alguns países que esse seguro de viagem é obrigatório, então, quer dizer, não é considerada a venda casada nesses casos? Não, o que significa venda casada para o caso do seguro viagem? É quando você está comprando o pacote da viagem e a agência de viagem exige também a contratação do seguro. O que a agência de viagem pode fazer é oferecer algumas opções de seguro, mas não exigir, não vincular a venda do pacote com a venda do seguro, né? O consumidor tem liberdade de escolher outra seguradora ou até mesmo de não escolher a seguradora, de não ter o seguro viagem e correr os riscos inerentes a essa não contratação. Se a empresa insistir... Se a empresa insistir, ele então deve reclamar isso junto ao PROCON ou procurar os seus direitos junto ao seu advogado. Muito obrigada pela participação. Nada.